Pessoal, boa noite. Maracatu na Rede com o Mestre Chacon é uma realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Nação do Maracatu, Porto Rico, Maracatu Navegante. Este evento compõe a agenda do ciclo de atividades online, parte do projeto Maracatu Navegante 7 anos. Maracatu Navegante foi fundado em 2013, integra o Centro Cultural Orumilá na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Obrigado, mestre Chacon, por aceitar o convite e boa atividade a todos. Mestre Chacon, Babá, a palavra está com o senhor. Bem-vindo. Gente, para mim é o maior carinho, para mim é muito confortante, estar confortável com todos e todas, até porque eu fico feliz por eu ver esse grupo nascer, a história desse grupo eu já contei várias vezes, o Vinícius acompanhando todas as minhas oficinas aí pelo Brasil, numa temporada de uma turnê que eu fiz, e chegando aqui no Recife, saindo de uma reunião com os outros irmãos da nação, eles resolveram criar essa história que é mais um filho, e para mim é sinônimo de muito orgulho, de muito carinho, porque eu gosto muito de alimentar todo o trabalho religioso, desde que eu comecei minha história, de divulgar, difundir, e formar vários agentes multiplicadores. Então, para mim, a religião ela está presente acima de qualquer outra coisa. E com o Navegante não é diferente. Primeiro, por ser um grupo que tem esse respeito e esse compromisso, e por estar onde está, dentro de uma casa maravilhosa, e tem um Iau e um Babá, que cuida muito bem do grupo, e isso me deixa muito seguro. Para mim é maior orgulho poder estar com vocês aqui nesse momento e trocando umas ideias e aprendendo um pouco também com vocês. Verdade. O Babá Chacon foi uma inspiração, acredito que tenha sido a maior inspiração para a fundação do Maracatu Navegante, porque, como ele relatou, em 2012, eu e o Luiz Henrique, que fundou o grupo junto comigo, estivemos numa turnê, né? Eu fui para lá e para cá, fui para Curitiba, fui para Santos, fui para Serra Negra, fui para vários lugares, atrás da Nação Porto Rico, do mestre Chacon. Conheci muita gente e tive essa proximidade com as ideias, da nação. E pude perceber, pelas palavras do mestre Chacon, que maracatu era muito mais do que percussão. E seguindo as palavras e orientações do mestre, estivemos lá em Recife, em 2013, o grupo foi fundado em Recife, teve a bênção do mestre, teve a bênção da rainha Elda Viana, que jogou búzios para a gente, revelou nosso orixá, nosso Odu, nosso destino, e abriu os caminhos para esse trabalho. A partir de 2013, então, o Maracatu Navegante inicia seu trabalho. A gente aproxima o grupo do Axé, da casa da mãe Neide, do pai Paulo, que é a Ebea, o Axé e a Menção Orum, nossa mãe Oiá, Eparrei, Bença, Surefumi, minha mãe. Tivemos então toda essa trajetória que hoje completa 7 anos e que segue as palavras do mestre Chacon lá atrás, que era maracatu é candomblé, maracatu é candomblé na rua, maracatu é religiosidade, é coisa séria, é uma brincadeira onde a brincadeira não aparece, mestre? Só tem seriedade. Todo esse aprendizado também de muitas idas e vindas de Recife. Tivemos a oportunidade aqui em Ribeirão Preto também levar várias pessoas para Recife, pessoas que nunca tinham conhecido as nações de Maracatu, a comunidade, tiveram a oportunidade de conhecer e ver de perto o trabalho que é realizado lá. Inclusive, uma proposta dessa roda de conversa era que o senhor falasse um pouco mais desse trabalho sociocultural que a nação realiza. E a gente sabe que o maracatu ele não acontece só no carnaval, é uma atividade permanente, e que atende as famílias da comunidade, mais do que, vamos dizer, diretamente ali o trabalho percussivo do maracatu, as celebrações do maracatu, mas tem seus aspectos do sagrado,
seu aspecto social, político, enfim, uma coisa que realmente um trabalho que faz a diferença na comunidade na qual está inserido. Não é verdade, mestre? Ok. Vamos embora. Podemos conversar, já falando dos trabalhos. Vinícius, quantas pessoas a gente já tem aí? Eu gostaria, Vinícius, que você, dentro dessa proposta do grupo, você tentasse citar algumas pessoas, porque eu quero me dirigir também diretamente a essas pessoas, para que a gente pudesse também trocar uma figurinha e desenvolver uma metodologia bem tranquila para todos e todas poderem ficar bem à vontade nesse nosso bate-papo, porque eu não quero só falar, eu quero também conhecer um pouco, né, principalmente de pessoas que hoje estão no grupo e que eu não conheço. Uhum. Então, eu gostaria que essas pessoas se apresentassem, eu quero conversar também um pouco com essas pessoas, porque através dessas pessoas eu vou tirar algumas perguntas e vou fazer algumas observações que com certeza vai vir em toda a dinâmica do que vai ser na sala com o mestre. Tá. Eu vou pedir, então, pessoal que está presente aqui, nós estamos em 42 pessoas. Aí você vê o mínimo aí que possa. Nós estamos em 42 pessoas e tem pessoas de vários grupos, né, do Brasil. Como eu não conheço todo mundo, eu sugiro que o pessoal escreva no chat o seu primeiro nome e o grupo e a cidade que é, porque aí eu faço... Aí você vai delegando isso. Eu vou citando aqui para o senhor e a gente vai fazendo esse levantamento. Beleza, então eu vou começar a falar do trabalho da gente aqui, do sócio, né? Então, pessoal, o trabalho do Porto Rico já vem... Minha mãe, todos vocês sabem, minha mãe, né, ela é hoje aposentada quanto professora. Então, praticamente, minha mãe foi a mulher que alfabetizou quase todos e todas aqui da nossa comunidade. Até porque, nos anos 70, nós não tínhamos aqui escolas particulares de alfabetização. As crianças já iam para a escola a partir dos 6, 7 anos de idade. Então, abaixo desses 6, 7 anos, mamãe começou a desenvolver dentro do terreiro, né, uma escola particular para crianças, né, gratuitamente, alfabetizando as crianças pela manhã e alfabetizando os adultos à noite, né, depois das 7 da noite. E dentro dessa lacuna, ela dando suas aulas, trabalhando, e também trabalhando dentro do terreiro quanto Ialorixá. Mas isso aí não foi muito fácil, até porque mamãe não começou assim. Eu não fui criado pelo meu pai. Minha mãe casou com meu pai, ela tinha 14 anos, e foi para o Rio de Janeiro, e chegou lá, vou contar um pouco da história da minha mãe para vocês, né, para poder chegar no social. Chegando no Rio de Janeiro, meu pai trabalhava na Secretaria de Documentação, que era uma secretaria, né, que era nacional, né, e meu pai viajava de estado em estado. Chegando no Rio de Janeiro, praticamente, mamãe, uma menina de 14, 15 anos, recém-casada, meu pai passava 3 meses em uma cidade, 3 meses em outra, e mamãe em São Cristóvão, meio sozinha, começou a conhecer, e lá tinha uma mãe de santo, eu não lembro agora o nome dela, mamãe fala muito o nome dela, eu não lembro, da Umbanda, onde mamãe, vindo de famílias evangélicas, né, começou a conhecer a Umbanda em São Cristóvão, e aí foi os amigos que ela fez, né? Essa senhora começou a abraçar ela quanto mãe e desenvolver sua vida religiosa. Foi aí onde mamãe começou a sua vida religiosa aos 15 para os 16 anos. Chegou o momento, aos 17, 18 anos, mamãe já tinha minha irmã Edileuza, que já saiu daqui praticamente grávida, né, do Recife para o Rio. Depois de Edileuza teve meu irmão Jailton, teve Baiano, né, que é Jurandir, e teve Jailton. Aos 19 anos, mamãe praticamente abandonada pelo meu pai, né, porque ele vivia mais viajando do que cuidando da família, ela pediu para voltar, né, e meu pai, no Recife, mandou uma passagem, ela veio embora de ônibus, com minha irmã e meus 2 irmãos, de volta, mas minha mãe não quis voltar mais para a Casa Amarela, para a casa dos pais,
porque ela já tinha abraçado a religião na Umbanda, e nem viu que, naquele tempo, ela ia ser mal vista pelas irmãs, né? Enfim, né? Com 3 filhos, sem marido. Mamãe foi morar em Santo Amaro. Eu não tinha nascido ainda. Ela foi morar em Santo Amaro e teve a ajuda da minha madrinha de santo, né? Uma madrinha dos anjos, onde ela era Ialorixá do Nagô, nação Nagô. E mamãe começou a voltar a estudar para se formar, trabalhando muito nas cozinhas, trabalhando muito cozinhando para rapaz solteiro, trabalhando muito, tomando conta de pessoas mais é, idosas e se formando. Foi quando mamãe conseguiu passar num concurso, né, da escola do governo e conseguiu um quarto, uma casa para alugar no Pina. Isso, meu pai já tinha construído uma outra família em Santo Amaro e já tinha construído uma outra família em Natal. Mamãe veio morar aqui no Pina, que é onde é a sede do Porto Rico, que era um correio de quarto. Então, mamãe estudando, cozinhando para rapaz solteiro, trabalhando em feirinha típica, formou essa escola de criança, começou a fazer o trabalho social. Daí, o dono dos correios de quarto, né, disse, Dona Elda, eu tenho que voltar para São Paulo para cuidar da minha mãe e eu preciso de alguém para tomar conta dos quartos. Aí a mamãe disse, eu posso gerenciar os quartos. Então, a mamãe passou a morar de graça em um dos quartos, como o síndico faz, e cuidar dos outros 5, 7 quartos que tinha nesse correio de quarto, que é a sede do Porto Rico. Em algum tempo, aí daqui a pouco minha mãe conheceu seu Valmir, que é um delegado da polícia, né, um senhor tinha quase 15 anos mais velho do que minha mãe. A minha mãe casou com ele. Foi quando ele, morando com a minha mãe, conseguiu, através do doutor Djalma, que queria vender os quartos e para não voltar mais para o Recife, e minha mãe comprou esse correio de quarto, que hoje ela trabalhando, cozinhando, dando aula particular para as crianças, um trabalho social, conseguiu construir o terreiro, aterrando a maré, de chão pisado, conseguiu construir o barracatu, que é a parte da frente, e foi tirando, acabando com os correios de quarto e formando a casa realmente que ela queria, e daí foi construindo, né? Foi quando ela já veio morar no Pina, aí foi quando ela me teve, isso aí foi em 769. Foi quando ela grávida, eu sou caçula dos irmãos. Em 69, mamãe já morava aqui na sede já morava aqui no Pina. Eu nasci praticamente no Pina, né? E mamãe começou a trajetória dela, dando aula, trabalhando em feirinha típica, trabalhando para a cozinha dos outros, fazendo de tudo que podia fazer, junto com uma pessoa que ela casou, para construir uma nova vida. E daí ela conseguiu formar isso aí. Foi quando ela conseguiu, e nos anos 80 foi quando veio a questão do maracatu na vida dela. Ela, em 70, 79, 78, 75, já saía no Porto Rico, porque o meu avô, eu de Chagas, o avô de santo da minha mãe, era o avô de santo dela. E foi ele que ensinou a ela a queda do Zifá, que é o jogo de búzio, porque minha mãe também foi abandonada pela mãe de santo dela. Por que foi abandonada? Porque a mãe de santo da minha mãe, infelizmente, é difícil falar isso, mas não cumpriu com seus deveres de mãe, né? Terminou casando com o meu pai, a mãe de santo da minha mãe, ao qual teve um filho, que hoje é meu irmão. E isso aí foi uma decepção muito grande para minha mãe. Foi quando minha mãe se entregou a meu avô de Chagas, ele começou a cuidar dela, e com a morte dele, né, que o maracatu depois, através do Armando Arruda, que é outra história, eu vou contar para vocês, foi que minha mãe conheceu o Tata Raminho do Oxóssi, e que está até hoje com a gente. Ele foi quem ajudou e quem deu toda a força à minha mãe, e ser também a grande mulher que ela é, mesmo sozinha, com 4 filhos, com tudo para enfrentar na vida, ela conseguiu trabalhar o social dentro do maracatu, ela conseguiu erguer essa bandeira do Porto Rico, fazer com que Porto Rico chegasse onde chegou, sem
sem precisar de ter que se baixar para ninguém, até porque todos vocês sabem, se hoje é difícil, lá atrás era mais difícil ainda, porque todas as nações de Maracatu, 90% era regida por homens, né? Só existia mamãe, né? E Dona Madalena do Elefante, até porque o Elefante só saiu do museu em 84, 83, como o Elefante saiu do museu, e em 80, mamãe, quando assumiu Porto Rico, depois da covardia que Armando Arruda fez com ela, de nós passarmos um ano todo em Olinda, tocando, passando o livro de ouro, fazendo de tudo para botar o maracatu na rua, e no dia da passarela ele não compareceu com o livro do ouro, e a prefeitura não queria deixar o maracatu entrar porque tinha que comprovar e prestar conta do livro de ouro. Aí ele vê que então os organizadores viram que mamãe, o maracatu estava lá, nós passamos para não ser eliminado, e mamãe trouxe o maracatu para o Pina, onde está até hoje. Daí nós começamos a trabalhar para criar essa fortaleza que é a nação Porto Rico. Então, assim, não foi nada fácil. Então, voltando ao trabalho sociocultural, socio-religioso, desde os anos 60 que minha mãe trabalha isso. Ela cresceu alfabetizando todos e todas dentro, quando a gente não imaginava, nem tinha no imaginário que ela podia chegar onde ela chegou. E hoje nós não fazemos diferente, né? Até porque mamãe, se hoje todas as nações é chamado nação de Maracatu, só é chamado nação por conta de Elda Viana, porque antigamente era Maracatu, nação Porto Rico, Maracatu, nação Estrela Brilhante, Maracatu, nação Elefante. Tem maracatus que tem até Sítio Grande, tatatá, que nem trata de maracatu, tem outra nomenclatura. E numa reunião com o Centro de Cultura Pernambucano, Folclore Pernambucano, mamãe fez um documento, ela sempre pensou muito na frente, que o nome nação teria que estar à frente, porque a nação representa o terreiro não pode ficar por trás, até porque já sofremos muito, tantos e tantos anos, para esconder essa nossa realidade. Foi aí então que a Secretaria entendeu, o Sistema de Folclore Pernambucanos entenderam a mensagem e saiu no Diário Oficial de 1981, Maracatu deixou de ser na frente, a nação passou à frente. Nação do Maracatu, Porto Rico, Nação do Maracatu Estrela Brilhante. Isso aí foi uma demanda, né, e um projeto que minha mãe levou para a história. Outro trabalho também que minha mãe levou, que foi um trabalho sociocultural que todas as nações hoje fazem. Soldado Romano, em homenagem a Ogum, em 1982, mamãe levou 2 soldados romanos, 2 capitão soldado romano, em homenagem a Ogum, em proteção às rainhas, em proteção à corte. Mamãe criou a saia de armação. Mamãe também criou brilho. Ela trouxe brilho para dentro dos maracatus, porque antigamente era muito usado a saia de goma e não saia de armação, e não usavam brilho. O brilho era muito pouco. Então, mamãe começou a usar muito brilho, muita pena. E aí ela saiu. Os vassalos, foi criado, aliás, vassalo, não, as vassala. Nós usávamos muito vassalo e os lanceiros. E alguns desses lanceiros era representado pela figura de um soldado, mas não um soldado romano, de peitaça, tudo isso. Então, isso aí foi um trabalho que foi feito e ela pensou muito na frente. O outro trabalho também foi a questão da corte mirim. Nós não tínhamos corte mirim. Minha mãe teve que responder processo aos juizados de menores, porque a partir das 22 horas era proibido criança no carnaval. E minha mãe desrespeitou a ordem e levou a corte mirim depois das 22 horas e teve que responder por isso. E hoje a nossa corte mirim são os meninos que fazem o nosso baque e faz o nosso trabalho. Porque antigamente batuqueiro mirim não tocava, não existia batuqueiro mirim. O baque mirim foi lançado em 97. Por aí vocês tiram. Em 97 foi o primeiro ano que o baque mirim fez sua história dentro do maracatu. Em 87, mamãe colocou a corte mirim, ano em que ela foi penalizada pelo juizado de menores.
Isso é um pouco do trabalho e da história que a gente vai começar a contar e falar para vocês da agora por diante. Microfone aberto para as perguntas. E, Vinícius, já tem alguns nomes, como é que está a história? Tem sim, mestre. Eu vou colocar alguns nomes aqui, ó. Está muito baixo, Vinícius, tem microfone. Tá ouvindo agora? Tá melhor? Tá ouvindo? Alô? Oi? Tá ouvindo, mestre? Estou ouvindo, mas está baixo, viu? Vou falar um pouquinho mais Melhorou. alto. Ok. Ó, pessoal, quem quiser, quem chegou agora, quiser colocar o nome aqui no chat, eu vou fazer uma citação aqui do pessoal que está presente. Ó, tá o Ronaldo, de Blumenau, Santa Catarina, Grupo Capivara. A Beatriz, Maracatucá, Campinas. Alcineia Soares, Maracatu, Ventos de Ouro, de Salvador, Bahia. Tomás, Maracatucá, Campinas. Adrica Ribeiro. O Lúcio, de Bauru, do Grupo Abaiomi. Yara e Raquel, do Maracatucá, Ibaque Mulher de Campinas. Maria Clara, Maracatu, Quebra-Baque, de Recife, Pernambuco. Adrica Ribeiro, ela é lá de Salvador também, Maracatu, Ventos de Ouro. Daniel Pereira, Tambores do Amanhecer, Planaltina, Distrito Federal. Renata, do Navegante, Ribeirão Preto. Aline Benites, de Araçatuba, Bactorum. Carol, Ventos de Ouro, Salvador. Roger, Lua Nova, Balneário Camboriú. Bruna e Larissa, do grupo Omó-Omi, de Matinhos. Ana Carolina, Campinas, Maracatucá. Maracatucá também, Rafael. Arthur e Mariana, aqui de Ribeirão Preto, na Maracatu Navegante. Fernanda Mayra, Baque Mulher, Ribeirão Preto e Navegante, Ribeirão Preto. A Janaína, do Maracatu Tambores do Amanhecer, Filhos da Nação Porto Rico. Pode falar todos, mestre? Não, tá tranquilo, tá bom. Legal. Então, pessoal, eu fico muito feliz. Então, são várias... Oi? Tá cheia a sala. Ok, então, pessoal, eu fico... E hoje eu fico muito feliz quando eu vejo o Brasil todo... Podemos falar o mundo... Tá todo mundo me ouvindo muito bem, né? Hoje eu fico feliz quando eu vejo o mundo inteiro, gente, trabalhando, falando de Maracatu, né? Vocês hoje têm o direito do que nosso povo lá atrás não tiveram esse mesmo direito, né? Hoje eu tenho um trabalho hoje no mundo inteiro, né? Vocês sabem disso, e isso aí me deixa muito com os pés no chão, porque eu sempre acreditei muito nisso. Eu lembro que no primeiro encontro em Itu, estava falando com os filhos esses dias, isso foi em 2003. Ninguém falava da religiosidade do maracatu. Você não via mulher tocando. Em 2000, você não via mulher tocando, né? Então, assim, eu procurei, dentro dessa minha proposta, trazer isso para dentro do Porto Rico, né? E eu tenho muito orgulho de poder hoje dizer para o mundo, sem medo de errar, em qualquer debate, de qualquer instância, que eu levei a religiosidade, eu não pus a religiosidade, até porque maracatu para mim é minha religião, eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe tem algumas falas que ela diz, eu não tenho casa, eu tenho maracatu, né? Eu não tenho casa, eu tenho uma rua que o maracatu vive dentro da minha casa, as pessoas da rua moram dentro da minha casa. E a mesma coisa eu faço hoje. Eu tenho um trabalho, gente, que vocês nem imaginam. Hoje eu estou aqui com a Nassaiota recolhida de quarto, eu tenho 3 pessoas morando aqui dentro da nação, 2, um veio do Rio, o outro do Beira-Rio, a outra, nega, que você já conhece, mora aqui com a gente, é filha da casa, sabe? Então, assim, Vinícius, outros que já vieram aqui, o Roger, outros que estão aí presentes, o pessoal do Maracatucá, enfim, no geral. Então, aqui, essa casa aqui é a casa do povo. A gente estamos aqui aberto. Então, o que minha mãe fazia ontem, a mesma coisa eu faço hoje. Claro, hoje tudo tem uma facilidade, porque hoje eu tenho a ajuda de vocês. Hoje eu tenho um Vinícius que faz um projeto, né, que a gente arrecada alguns fundos. Hoje eu tenho Glória, hoje eu tenho Roger, enfim, eu tenho todos vocês. Mas antes minha mãe não tinha ninguém. Era ela, o trabalho dela,
e subindo câmaras de vereadores e deputados, pedindo e tirando do dela para poder fazer com que o maracatu chegasse onde chegou. Hoje eu tenho vocês que me ajudam. Antes nós não tínhamos ninguém. Então hoje tudo é muito mais difícil. Aliás, desculpa, hoje tudo é muito mais fácil. Nem comparo. Eu não chego nem junto do que minha mãe fez para que hoje eu estivesse aqui junto com vocês. Mas se ela fez tudo isso porque ela acreditou muito na religiosidade dela. Porque ela foi uma mulher que sofreu muito, entendeu? E mesmo assim ela acreditou. E foi através da minha mãe que eu disse, não, eu não vou para o sul do país falar de batuque, eu não vou para o sul do país falar de corte, eu vou para o sul do país falar de candomblé, eu vou para o sul do país mostrar para as pessoas que maracatu não é candomblé de rua, o maracatu é o candomblé na rua. Tá? Eu vou mostrar para as pessoas que comecem a tirar essa máscara. Né? Eu falei isso para o Rio Maracatu, né? Porque eu tinha mais propriedade com os meninos, que eu disse, está na hora de vocês tirar essa máscara e assumir a essência religiosa que tem o maracatu. Maracatu é o candomblé. Se vocês não cultuam, eu respeito. Agora, não queira ir para dentro do maracatu promover uma religiosidade ou uma seta religiosa do que o maracatu não é. Porque o maracatu, quando é criado, quando o navegante foi criado, Vinícius podia ser ateu, Vinícius podia ser católico, Vinícius podia ser evangélico, podia ser o que ele quisesse ser. Mas o navegante nascia com sua essência religiosa do terreiro. E não é porque nasceu dentro do Porto Rico, não. Podia ter nascido aí, navegante mesmo, na cidade tá, de Ribeirão. Não tem problema nenhum. Mas ele já ia nascer com a essência religiosa formada. Não é Vinícius, não é ninguém que ia formar isso. Até porque maracatu é isso. Maracatu é brinquedo de Egum. Maracatu é brinquedo de Kititó. É onde os mestres, onde as mestras, onde os Eguns estão brincando todos os dias e vadiando, como diziam os mais antigos. Então é por isso que temos que ter uma responsabilidade muito grande do que é fazer o maracatu. Do que é fazer esse brinquedo de batuque. Esse brinquedo de batucada que era tratado como maracatu no seu pejorativo. Que até hoje ainda é um grande pejorativo. Porque só quem cuida do maracatu, só quem fala do maracatu, só quem promove o maracatu é quem faz maracatu. Você não encontra ninguém, nenhuma empresa, nenhuma emissora de televisão, nenhuma emissora de rádio promovendo o maracatu. Quem promove o maracatu é quem faz. É você, Vinícius, é Roger, é Glória, enfim, é o Vento de Ouro, é o Brasil, é o mundo todo que promove o maracatu porque faz maracatu. A gente, estamos muito longe do que é o Olodum e do que é o Ilhéaê. Eu tenho o maior respeito para o Ilhéaê e para o Olodum, principalmente pelo Ilhéaê, porque eu tenho uma parceria com o meu irmão, tá? O meu parceiro, que é o mestre do Ilhéaê. Entendeu? A gente tem uma parceria de um trabalho num projeto junto, encontro de mestre. Entendeu? Então, assim, a gente tem um projeto junto, eu tenho o maior respeito, mas eles têm um sistema globalizado. Você vai no Ilhéaê, a sede é maravilhosa. Você chega aqui no Porto Rico, não é a sede do Porto Rico. Aqui, gente, não é a sede do Porto Rico, não. Aqui é a casa da minha mãe. Ela comprou isso aqui, ela criou isso aqui, e não foi com dinheiro de maracatu. Aqui é a casa dela. Ela abriu a casa dela para colocar o maracatu dentro, que hoje é a sede do maracatu. Não foi uma sede dada, feito o elefante tem, feito o leão coroado tem, feito o cambinho da estrela tem. A gente não tem sede, aqui é a casa da minha mãe. Esses maracatu que eu citei, eles têm sede própria. O maracatu de Baque Solto, Piaba de Ouro, tem a sede, Espaço da Rabeca, que foi dado pelo governo Miguel Arraes. Né? O espaço, eles criaram, construíram tudo aquilo. E nós não. É aqui a casa da minha mãe. Então, gente, quando eu viajei para o Sul, eu disse, vou para lá falar de religião. Mas antes de viajar para o Sul, em 2000, eu coloquei as primeira coisa, eu resgatei o que não deveriam ter sido apagado da memória do maracatu, que era os atabaques. Porque as rodas de batuque, os brinquedos de batuque e os cortejos de batuque, que era chamado de maracatu, eram feitos pelos atabaques. Não existia alfaia, não existia caixa, não existia taró. E todos esses brinquedos de batuque, cortejos de batuque, eram chamados de maracatu,
eram feitos pelos atabaques. Até porque o maracatu, ele não é de origem nagô. Ele não é de origem iorubá. O maracatu é de origem banto, é de origem congo. O maracatu, ele é completamente de origem banto, ele é banto e é congo. A dança, o costume, a fala, tudo é banto. O que modifica do maracatu é o baque. Por que o baque? Porque o povo nagô, em 1889, para o começo do século, adotou o maracatu quanto tradição. O maracatu, ele é de tradição nagô, não origem. Por que a gente canta eu vou para Luanda, eu vou? Porque Luanda era o único porto que o nosso povo lembrava de onde foi tirado. Vou visitar minha nação, que é a nação nagô. Aí ele retrata, vou para Luanda, mas vou visitar minha nação, porque quem abraçou o maracatu quanto tradição foi o povo nagô. O povo Angola passaram a cuidar e abraçar outras manifestações, principalmente os afoxés, formado pelos grandes capoeiristas da nossa capoeira Angola, que era a grande capoeira tradicional da época. E o maracatu passou a ter uma difudência do povo nagô, do povo de Xangô. É por isso que Pernambuco é o estado que a nomenclatura do rei é o orixá Xangô, porque na época, vou para o Xangô, Dona Elda, Xangô, Dona Maria de Sônia, Xangô de Voxaba, Xangô, por conta do orixá Xangô. E foi o terreiro de Xangô da nação Nagô que abraçou quanto tradição o maracatu. Daí, então, começaram a vir os toques. Porque o que eram tocado pelas ruas era o que é tocado nos atabaques dos orixás. E os cantos em louvor, em saudação, né, em memória aos orixás. O que é que nossos mais velhos faziam? Começavam a criar loas otuadas, falando da corte imperial, do rei, da rainha, de Portugal. Era a linguagem que eles podiam fazer para poder enganar o sistema de que aquilo não era macumba. Que eles falavam da bandeira, falavam da tradição do rei, da rainha, e suas loas. E falava da natureza, do mar, do sol, da espada, mas não tratava o orixá em caráter e nas suas loas e suas cantigas, como eles falavam. Só que o baque passou a ser tradicionalizado, baseado com o baque, do que a gente tem dos orixás nagô. Eu digo isso e entro em qualquer discussão, com qualquer mestre, com qualquer PhD. Nós, e vocês podem falar para qualquer pessoa, só existe 2 baques. Vinícius já escuta isso há 7 anos atrás. Não existe mais de 2 baques. Só existe o martelo e o Luanda. Ponto. O martelo, eu posso fazer ele. E eu chamar de malê, ou eu chamar de afoxé, mas não deixa de ser martelo. Ou eu posso fazer é martelo. É martelo. Eu posso dar 2, 3 paradas e voltar para o martelo, um martelo com parada. Ou o martelo quebrado. É martelo quebrado, não deixa de ser martelo. E aí vai o Luanda. Eu vou fazer vários baques de Luanda aqui, gente, com várias paradas, várias convenções, mas eu vou voltar para a base, para o Luanda. Não vai deixar de ser Luanda. O que a gente precisa é dar nome. Até para você poder ter um entendimento da didática, da dinâmica, do que a gente vai fazer, do que a gente precisa fazer para que os alunos, para que os oficineiros, para que os agentes multiplicadores, Vinícius, Roger, Glória, enfim, todos e todas, possam também, em seus grupos, em seus estados, repassar. E para isso eu criei uma dinâmica, para isso eu criei uma nomenclatura, porque para as pessoas entenderem que maracatu é música. Para isso eu comecei a fazer, dentro do maracatu em 2000, cantos, lamentos, colocar harmonia, porque não existia. Se vocês olharem de 2000 para trás, você não vai encontrar uma loa melódica.
de música você vai encontrar depois de 2000 para cá, quando o Porto Rico começou. Então, baseado a isso, voltando, eu resgatei os atabaques, botei as primeiras meninas para tocar tambor, porque não tocava. As primeiras meninas foi Gabi Apolônio, a irmã de Gabi Apolônio, Drica, porque ainda tem uma amiga de Drica, que eu não lembro mais o nome dela agora. Então, a gente começamos a botar as meninas, e quando eu botei as meninas que a sociedade maracatuzeira viu, parecia que eu tinha colocado, sabe, alguma coisa ruim dentro do baque. E eu botei de frente. Eu botei de frente para bater de frente. Foi mesmo ano eu coloquei os atabaques e lancei os Isabês. Os Isabês foi lançado junto com os atabaques, não no ano 2000. No ano 2000, eu coloquei os atabaques e os Isabês nos tambores silenciosos. Eles não passaram. Em 2000, 99 para 2000, do carnaval de 99 para 2000, eles não foram para a passarela. Por quê? Porque os orixás me mostraram que os atabaques não podia ficar de fora. E Nanamburucu, que é o orixá responsável pelos Isabês, tá? Me mostrou que precisava estar dentro do processo por conta dos eguns e da morte. Né? Tanto do Aie quanto do Orum. Independente que seja o pensamento de cada um, eles me mostraram isso nos tambores silenciosos. O Tata Raninho do Oxóssi era o nosso rei, e sempre que ele estava na cerimônia, ele chamava o Porto Rico para frente e minha mãe para subir. Na hora que a gente subiu, eles estavam acabando já a cerimônia. Aí eu disse, pode ficar os atabaques, não sai daí não. Os atabaques ficaram e os Isabês do Araldé ficaram. Eu disse, o Porto Rico vai tocar junto com vocês. Foi daí que eu disse, vocês daí não saem mais. E no ano seguinte, né, com as meninas tocando, com os batuqueiros tocando, com os Isabês, né, nesse ano, né, que eu botei no tambor silencioso, tocou mais os homens, os Isabês. No ano seguinte eu disse, ó, os homens saem, desaparecem da frente dos Isabês, um bocado de macho feio tem que ir lá para trás, não pode ficar na frente, e eu quero saber só as meninas. Foi daí então que começou a trajetória só os Isabê, as meninas tocando, e no ano seguinte já foi entrando mais meninas para tocar no baque, e aí se procedeu a história das meninas tocar o AB, os meninos tocando os atabaque e as meninas tocando tambor, tocando caixa, tocando o que elas quisessem tocar dentro do baque. Foi essa trajetória, e levando para isso em 82 para 83, no encontro em Itu, a minha fala foi só de orixás. Fazendo com que vocês entendessem que Maracatu não é uma manifestação popular. Maracatu é uma manifestação candomblecista. Maracatu é o maior, não vocês. O Maracatu só perde para abrir para o brinquedo dos eguns que aqui no Brasil que acontece. Me parece que na Bahia, na Ilha de Taparica, eu acho que é isso aí, não lembro bem, existe também uma cerimônia muito forte para egum. Depois eu vou procurar mais, eu acho que é isso aí. Né? Mas, tirando isso aí, não existe outra manifestação popular que seja mais forte do que o maracatu quando trata-se de... Não existe. Então, baseado a isso, eu quero que vocês entendam, isso eu falo no Itu, no encontro, que maracatu não é manifestação popular. Maracatu é uma manifestação... Isso aí, pronto, Josi, Vento de Ouro me acabou que se disse que sim, é isso aí, é Taparica, é isso aí. A Ilha de Taparica. Obrigado, amor. Então, o que acontece? É agora por diante, vocês têm que pensar em Maracatu como manifestação candomblecista. Gente, é vocês que têm que alimentar isso. O nosso povo sofreu tanto, então abriu o verbo, falando sobre a religião, falando de cada calunga. Cada calunga, gente. A coisa é tão forte que as calungas são a maior representatividade dos eguns dentro do Maracatu. As calungas não representam o orixá. Prestem bem atenção que eu estou falando para vocês. A calunga não representa orixá nenhum. Pô, mestre, tá ficando maluco. Como a calunga não representa orixá nenhum, se na hora que vai fazer as obrigações, né, tá lá o orixá e a calunga canta por orixá. Claro, minha filha, com certeza.
a rainha, a representatividade da rainha é Iansã. A nossa calunga da rainha é Dona Inês. Dona Inês. E ela é a rainha do maracatu. Como ela é a rainha do maracatu e é um Egum, Iansã, não precisa dizer nada a você, você já sabe que Iansã, ela é a rainha dos Eguns, tá? Nós fazemos todas as nossas obrigações para Iansã, né? E quem vai estar presente para assistir e para receber perto ao orixá é a calunga de Iansã. Mesma coisa acontece com a calunga de Oxum, Elizabeth. É a princesa do maracatu. Então, quem é a princesa dos orixás? Mamãe Oxum. Se Mamãe Oxum é a princesa dos orixás, a princesa do maracatu, a calunga, mesmo sendo Egum, ela só recebe frutas. Vai junto com a calunga. E aí, sucessivamente, Dona Bela, que é traz para frente é a leba com Exu, e Dona Júlia, que é a de Oxalá, e por aí vai, gente. E por aí vai sucessivamente. Mas lembrando que a representatividade das calungas é os Eguns. Completamente diferente a ligação que tem com os orixás. Mas, em aberto, Vinícius, fica à vontade. Certo, mestre. Muito bom, muito bom. Eu fiquei com vontade aqui de fazer uma pergunta, depois vamos abrir, né? Quando o Ivanzinho veio aqui para Ribeirão uma vez, ele contou a história de quando era criança. O senhor não era mestre ainda. E ele disse que, como criança, ficava assistindo maracatu, era doido pelo maracatu, mas não podia tocar. Isso. E aí depois o senhor entrou e liberou para as crianças também. E hoje a gente vê esse fenômeno que é o Porto Rico Mirim, né? Inclusive teve live, participa do carnaval, né? E tem todo o trabalho anual com as crianças, né? Fala um pouco sobre essa experiência das crianças do maracatu, inclusive regendo o maracatu, né? Certo. Valeu, Vinícius. Boa pergunta. Gente, eu sou aquela pessoa que, para mim, Vinícius, não tem criança. O que é não ter criança? Porque a responsabilidade de Cauã, a responsabilidade de Vinícius, né? Vinícius aqui, uma criança que nós temos aqui, a responsabilidade de João, das crianças, das meninas, é a mesma responsabilidade dos adultos. E se brincar, eles têm mais um entendimento religioso do que os próprios adultos. E eu fico muito feliz quando você dá um depoimento de Ivanzinho, de eu ter colocado as crianças em 2000 para tocar, né? Até porque o Baque Mirim, ele nasceu em 97. O Baque Mirim, ele foi criado em 97. Só que ele só veio à tona, né, e coisa 98 por aí, né? Foi quando a gente conseguiu botar as crianças para tocar. E em 2000 eu coloquei no geral, né, Ivanzinho, o restante que não podiam tocar. Mas o que acontece, Vinícius, é que eu tenho a mesma perspectiva que minha mãe tinha. Eu herdei muita coisa da minha mãe, graças a meu orixá, meu pai Xangô, meu pai Oxóssi, a todos os orixás que me dá luz. Eu herdei muita coisa dela, desde o jogo de búzio do Ifá, né, e até o pensamento, o sentir o orixá, o manifestar, o pensar e fazer, sabe? Eu herdei muito da minha mãe. Então, eu trabalho muito essas crianças. E é o dia a dia, é todos os dias, é falando sobre orixás com ela, é trabalhando o religioso, é jogando para elas querendo saber do orixá, mostrando para ela o que é o ori, o que é o juntó, o que é o disjuntó, qual é o manifesto do ori, do juntó e o disjuntó na cabeça de cada uma dessas crianças, na vida delas, os pais delas participam, elas acompanham todo o processo religioso dentro do terreiro. Além, os que não são da religião, que não são do terreiro, eles trabalham dentro do processo da cultura, do folclore. Quando tem o canto para os orixás feminino não, das crianças infantil, né? Então tem crianças ali que não é do terreiro, mas os pais
acha lindo quando ele se veste do orixá e interpreta o orixá. Então, é um trabalho social, é um trabalho cultural, e um trabalho mais ainda para que eles enxerguem e para que eles vejam e conheçam a história dos orixás, que termina eles se vendo em cada história daquela. Porque a gente entra na história do racismo, a gente entra na história do preconceito, a gente entra na história da intolerância religiosa, da valorização de cada um deles pela sua cor, cabelo, raça, pele e situação social. Né? Um dos grandes exemplos que eu coloco para eles da sua valorização é o que estamos vivendo hoje, a pandemia. Não tem preto, não tem branco, não tem vermelho, não tem rico, não tem pobre. Todos vão para o mesmo lugar, sem direito a que acharam que ia ter. Então, tudo isso é conversado com as crianças. Ah, isso é muito forte, pai. Não, não é. Porque foi assim que minha mãe me educou. Foi assim que minha mãe me educou. Mostrando que é de pequeno que se faz um grande homem. É de pequeno que se faz uma grande mulher. E é assim que tem que ser, porque foi assim que ela aprendeu. Foi assim que eu aprendi. É por isso que hoje, no Baque Mirim, João, meu filho, eu puxo, dou bronca, sabe? Eu trato ele de igual para igual, para que ele olhe para mim na mesma altura. Porque ele tem que ter responsabilidade. Mesma coisa acontece com os batuqueiros e com as batuqueiras. Eu trabalho a mesma responsabilidade. O que eu vejo é quando a criança está fazendo uma coisa, trabalhando uma coisa de adulto, e a gente quer tratar ele como criança só porque é criança, não. Eles têm que entender que o que eles estão fazendo, a criança tem que ter responsabilidade, seja de adulto ou seja de criança, mas que tem que fazer bem feito, com muito compromisso e com muita responsabilidade. Então, esse trabalho, gente, é o dia a dia, é todos os dias. Ontem nós tivemos aqui o Ebori, de um filho de Oxalá com Yansan, o Nassaiô. Vocês conhecem o Nassaiô. Está recolhido. Amanhã será a feitoria dele, o babaxé, enfim. Né? Mas as crianças, que são filhas da casa, estiveram todas aí no Ebori. Aí pergunta, todas assistiram? Não. Até porque só pode assistir o Ebori quem já passou. Se você nunca passou, você não pode assistir. Mas estavam dentro do salão, lá, cantando, dançando, né, batendo palmas, tocando os atabaques, tocando os ilus, junto com todos os adultos. Tratando os acordidé, tratando os elifemim, tratando tudo e cuidando como uma pessoa adulta. É assim que a gente cuida das nossas crianças. É assim que a gente educa nossas crianças. Trazendo, chamando a responsabilidade deles como fosse qualquer um adulto. Sem tirar e sem colocar. Legal, Babá. A gente tem uma pergunta aqui. Tá abaixo, Vinícius. Pessoal, mestre, tá ouvindo? Tá ouvindo? Ouvindo. Coloquem as perguntas no chat ou, se quiserem fazer também, abrindo o microfone, fiquem à vontade. A gente tem 2 perguntas aqui. Eu vou ler para o senhor, tá, mestre? Certo. A Aline Benites, de Araçatuba, Colofé Babá. Como os instrumentos dos grupos devem ser cuidados espiritualmente? E a Carla Costa está perguntando, mestre, o Porto Rico sempre incentiva as crianças a estudarem música, certo? Já se percebe a importância desse estudo em João, por exemplo? Ok. Primeira pergunta. Essa? Ok. Primeira pergunta. Sim. Na verdade, como é o nome dela que fala da música? A Aline fez a primeira pergunta. Aline. Aline. Isso. Aline. Cuidar do instrumento, não é isso? Eu quero só entender que cuidar do instrumento. Primeiro, Aline. Aline, primeira coisa, você tem que ver se a cidade de vocês é seca ou ela é úmida. Exemplo, aqui no Recife é uma cidade muito quente, mas ela é úmida, tá? Então nós não temos tantos problemas. O que a gente faz é folgar os instrumentos, folgar.
a gente pega esses plásticos preto, ou qualquer cor, grande, bota o instrumento dentro e dá um nó. Porque a temperatura, mesmo ele folgado, se você for úmido ou for seco aí na sua cidade, ele adquire uma temperatura que deixa o instrumento bem conservado. E como você for usar, tira do saco, tá? E usa. Se for muito úmido, você trabalha qualquer, como é que se diz? De pele. Ai, meu Deus, creme de pele, como é que é o nome? Sou muito bom para isso, não é? Hidratante. Hidratante. Glória. Isso aí, Glorinha, obrigado. Entendeu? A gente pega o hidratante, passa na pele, porque não deixa de ser pele, gente. Lembra? Ela teve uma vida e é uma pele. Então você passa o hidratante e deixa ela dentro de um saco amarrado, onde conserva uma boa temperatura, dependendo do seu estado. Aqui, nós estamos deixando agora no saco, por conta de rato, que vai lá e o bicho sempre pega. Então, é o hidratante, e dependendo da temperatura, deixa ele folgado, não deixa ele apertado, folga as cordas, folga os nó, né? Enrola, não é para tirar tudo, só folgar os nó, tirar dos nó, enrola, deixa no saquinho amarrado e passa hidratante na pele. Ponto. Não tem nada melhor do que isso. Mesma coisa são com os instrumentos de nylon. Não deixa ele com aquela afinação completa. Dá uns 3, 4 folgando, deixa ele numa temperatura boa, sem folgar muito o caixa e os atabaques, e mantém ele sempre bem guardadinho para que uma proteção para que não caia nada em cima da pele, queime ou que venha a furar por qualquer outro elemento que venha furar a pele. Mas essa é a forma que você tem de proteger seu instrumento. A hidratante e deixando ele dentro do sacozinho amarrado, bem folgado. A respeito da pergunta sobre música, sim, a gente incentiva, a gente até porque quando assumi o mestrado da Nação Porto Rico, até porque, deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu já cuidava do baque. Espera aí que a gente perdeu o babá aqui. Mestre, a gente não está te ouvindo. Alô? Alô? Oi, Agora? tá me ouvindo? Voltou, mestre. Ok? Voltou. Ok. Então, pessoal, eu vivi isso aí. E eu fiz com que o maracatu, eu fiz com que o maracatu, as pessoas passassem a ver o maracatu quanto música. Elemento de música, dentro de uma teoria, em uma didática, uma dinâmica musical. Foi isso que... gente, o maracatu, ele foi para os 2.000 anos de Bonn, quando era a capital federal da Alemanha. Eu já fui mestrando o maracatu. Isso aí foi em 89. Só que no meu tempo, não existia mestre de maracatu, era diretor de batuque. E eu era o vice-diretor. O diretor Jaime, ele só saía no maracatu no carnaval. Mas quem fazia os folclore o ano todo era eu. Se vocês verem a BBC de Londres, quem está tocando caixa com apito na boca é aquele bonitão de bigode, de chapéu alto, bem forte, um cara bonitão. Esse cara bonitão sou eu. Com apito, né? Por que tá rindo, Vinícius? Vinícius, por que você riu? Tá magrelo que só! Então, gente... Então, pessoal, então, isso aí foi já na coroação. Então, assim, e quando eu assumi, de 99 para 2000, de fato, o baque, eu disse para mim mesmo, maracatu tem que parar de ser visto como batuqueiro. Eu não gosto muito de chamar batuqueiro, porque batuqueiro, para mim, soa muito pejorativo.
Eu gosto de dizer que é músico. Porque o que a gente faz hoje, dentro do Porto Rico, eu penso, e vocês adivinham, convenções, parada, eu faço loucura dentro da nação e vocês conseguem fazer. As loas que são cantadas, hoje eu nem faço mais nenhuma, porque os filhos, as filhas saem fazendo e a gente sai colocando. Mas as loas sempre foram muita melodia, muito linda, muito maravilhosa. Isso ninguém fazia de 2000 para trás. Passou a ser feito depois do Mestre Chacon. E eu falo isso para vocês com toda a humildade do mundo, com os pés no chão, porque eu falo por isso, eu falo para meus orixás por isso. Então, fazendo com que eu faça música no maracatu, eu tenho que fazer com que meus filhos, os mais novos, minhas filhas, as mais novas, também trabalhem música. E é dentro do maracatu que as meninas e que os meninos estudam música. Eles tocam atabaque, eles tocam conga. Meu filho João faz conservatório. Eu tive uma discussão antes da pandemia, aliás, em 2019, no conservatório. E Passarinho, que é professor de percussão dentro do conservatório de Chacon, o nosso conservatório está repleto de evangélico, velho. Disse? Então, cuidado na tua fala, tal. Eu disse, Passarinho, pelo amor de Deus, deixa comigo. Então, chegou lá, eu arregalei, né? Tome falar de macumba, tome falar de preconceito, de discriminação, tudo, mas com muita democracia, base musical. Mostrei para eles que maracatu é música. Aí eu comecei a falar de Milê, Biancó, Ian, Iandarum, segunda, primeira, terceira célula, a mão que bate, a mão que sopra, ponta aguda, pombo voador, uma linguagem popular, mas que minhas crianças entendem muito bem. Tá? Acentuação, entendeu? Não acentua, entendeu? Respira, a respiração no tempo certo, no canto, a volta do baque. Então, eles passaram a entender. Eles Chacon, pô, isso é muito bom. Agora, você não dá para trazer aqui os meninos para o conservatório? Não dá. Como eu vou escolher 3 meninos para levar para o conservatório? João foi para o conservatório, ele fez o teste, passou e está no conservatório. Está na hora do conservatório ir para dentro da comunidade. Está na hora do conservatório conhecer uma linguagem que eles desconhecem. Então, para isso acontecer, é preciso que os meninos estejam dentro do conservatório, não. Que o conservatório esteja dentro da nação. Porque não só tem a nação Porto Rico que trabalha com isso. Tem a nação Encanto do Pina, tem a nação Estrela Brilhante, tem a nação Cambina Estrela. Tem várias nações que trabalham o mesmo objetivo com suas crianças e que não têm essa chance de chegar no conservatório, poder fazer um teste e passar. Então, é isso que eu quero para minhas crianças. Como o conservatório não pode ir lá para dentro, eu continuo trabalhando naquilo que eu sei. Um pouquinho do banjo, que é o cavaquinho, a musicalidade percussiva do modo geral, carrom, pandeiro, conga, no geral. Então, eu vou trabalhando tudo isso com eles. Isso aí, e os elus, principalmente, que são os instrumentos que os elus, eles têm uma complexibilidade. Os elus, eles têm uma base que vocês nem imaginam. Que foi dos elus, dos atabaques, que foi derivado do baque de maracatu, mas os elus têm uma particularidade que hoje esses meninos aqui brincam de tocar elu. Vocês precisam ver um giro deles, 6, 7 elu, todos eles tocando, cantando e tocando. Então, gente, as minhas crianças estudam música aqui dentro, mas música de terreiro. A educação musical de terreiro, e que com certeza um dia vai estar no mundo. Muito bom, mestre. Só para deixar claro aqui... Tá baixo, Vinícius, tá no microfone. Eu acho que voltou, tá melhor? Oi? Tá ouvindo? Tô. Tá. Só para deixar bem explicadinho, bem objetivo aqui, tá ouvindo, mestre? Tô. Tá ouvindo? O bigode do senhor antigo lá, ó, é clássico. Eu acho que o senhor tinha que deixar esse bigode novamente. Eu sou favorável, tá? Mas vamos lá. Boa noite a todos. Quem são Babá Chacon? É o Lúcio Nascimento.
Ele está perguntando como se deu a iniciativa da difusão do maracatu com os oficineiros pelo Brasil e pelo mundo. Como se deu o quê? Dá para repetir? Desculpa. Como se deu a iniciativa da difusão do maracatu com os oficineiros? Como que começaram as oficinas pelo Brasil e pelo mundo? E tem uma outra pergunta da Glória. Como que está sendo pensado o Carnaval de 2021 no Recife? Essas duas perguntas por enquanto. Ok. Eu dei minha primeira oficina. Eu dei minha primeira oficina de maracatu. O meu primeiro aluno de maracatu foi Léo Couto, da universidade, diretor da Universidade da Flórida, né, musicólogo. E depois ele mandou vários alunos para mim. Em 89 para 90. E eu já falava, já tratava tudo isso. No Brasil, aí eu viajei para a Europa, fui para a Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha, enfim, né? Quando eu voltei, 94, 95, por aí, que eu, em 2000, teve o projeto Maracatus de Pernambuco, né? Foi nesse projeto que também fizemos Bahia, Brasília e São Paulo. Né? 99 para 2000, que o capitão me conheceu diretamente, e o capitão, ele passou a entrar em contato comigo, se quando terminasse a turnê, eu podia dar oficina. E daí já tinha fechado já com o pessoal do Rio Maracatu, aí eu passei pelo Rio, fiz o Rio Maracatu, e saindo do Rio Maracatu, fui para São Paulo, dei a oficina em São Paulo, e depois fui para Itu, né, que veio depois os encontros. Então, a minha perspectiva, quando eu comecei a questão de oficineiro no mundo, foi mostrar para as pessoas, eu não tinha em momento nenhum esse pensamento que o Porto Rico podia chegar onde chegou e que todo mundo ia tocar o Porto Rico, mas eu também não sabia o quanto as pessoas já acompanhavam o Porto Rico por conta da batida dos atabaques, da sonoridade, do diferencial das perguntas e respostas dos tambores, né? Aquela base do Biancó perguntando para o Ian e entregando ao Ian Darrum no contratempo do Ian no tempo do gongue. Então, toda essa dinâmica, toda essa didática, célula por células, trabalhada, caixa trabalhando conjunto com o Biancó, os taróis dando base junto com os melês, sabe? Então, assim, toda essa dinâmica de respiração, de base, de quebra de baque, volta de novo, chama, respira. Então, assim, quando tudo isso... Eu coloquei tudo isso em pauta, escrevi tudo isso, porque eu pensei o seguinte, gente, como chegar no sul do país, explicar o que é o maracatu dentro da sua denominação junto ao terreiro de Candomblé. Sim, mas o que é Biancó? O que é Ian? O que é o Ian Darrum? As pessoas primeiro precisam saber o que é um melê e o que é um biancó. Melê é um instrumento que geralmente, dentro do terreiro, é tocado por um alabê. Por que pelo alabê? É porque é o melê que começa. E o alabê precisa conhecer todos os cantos que está sendo cantado com a iá que está sendo colocada. A iá está colocando os cantos, ou o babá. E o alabê tem a responsabilidade de começar e, de preferência, ele pega o melê. Quando tem 3 ogãs na casa, geralmente o alabê vai para o Ian, né? Tratando-se de Elu. Falando de atabaque, o alabê ele começa no Lê. Se tiver 3 ogãs da casa, o alabê vai para o Rum. E aí sucessivamente. Mas cada base, cada toque, cada semelhança do toque do orixá, o canto, a todo esse processo, até chegar ao maracatu, eu fiz com que todos os oficineiros passassem a entender que, na verdade, o maracatu não é só maracatu, gente. É o candomblé na rua. Isso aí, existe uma base muito forte de cada toque para cada orixá, de cada toque para cada semelhança, de cada toque para cada processo, para poder chegar no baque virado do maracatu, que é a coisa mais simples do mundo. Você precisa entender o que é. E daí,
as pessoas foram entendendo, foram criando mais perspectiva, criando mais a vontade de conhecer um pouco mais o Porto Rico, né, a didática, a dinâmica, a teoria, o canto, não por loas, mas por encantos e cantos, né, louvações, saudações, né, música, porque música com 3 estrofes, com 2 estrofes, muito melódica, para que a gente fizesse um bonito baque. E foi assim que eu comecei essa história para o Brasil todo, né, para que as pessoas pudessem entender isso. E um dos grandes responsáveis por isso, ter me levado, foi Capitão. Ele foi o eixo de Pernambuco ao sul, sudeste do país, para que eu pudesse mostrar o que é o Porto Rico. Ele está na frente? Ele perguntou por mim, foi? Porra. Nem dá, velho. Dizer que eu tô... Um momentinho só, desculpa. Dizer que eu tô lá no quarto com o filho da casa, pô. Eu tô fazendo uma coisa que eu não posso sair, não. Mestre, tem uma Desculpa, pergunta. gente. Tudo Opa! bem. Saudade do bode. Ô, Glorinha, faça a Oi. pergunta aí, por favor. Vou lá agora para a de Glorinha. Glorinha, é porque eu tive que interromper um pouco só, é porque como eu tô com um filho recolhido, e foi a hora dele arriar os exames pro toque de Oxalá. E o Ivanzinho trouxe os exames, tem que ver qual é o macho e a fêmea, para poder arriar no pé de santo. Eu tive que ver para fazer essa indicação, que não podia ir, e mostrei só o que era, foi isso. Mas vamos lá, Glorinha e o mundo inteiro. Nós não temos nenhuma base ainda do que é o carnaval. Agora eu estou falando como gestor do núcleo da cultura afro da cidade do Recife. Nós temos várias reuniões, inclusive vamos ter uma reunião amanhã a respeito, mas até agora não se fala do carnaval, é só política. A Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura não está trabalhando nenhuma dessas perspectivas. Ninguém toca no assunto. Amanhã eu vou ter essa reunião com a pessoa que está à frente hoje, porque o presidente está em campanha. Possa ser que a conversa seja essa, possa ser a volta do núcleo, porque com questão da lei Ed Blanc, né, para eu começar a orientar as pessoas e tentar fazer pequenas reuniões, porque existem vários terreiros, né, que precisa ser contemplado, mas não estamos cadastrados e precisa ser cadastrado. Então eu vou começar a trabalhar isso amanhã. Estou todo dia dormindo muito tarde, cadastrando alguns terreiros, fazendo algumas reuniões. Então assim, gente, eu estou, sabe, porque o nosso povo precisa ser atendido. E por não ter o cadastro, nós precisamos cadastrar para dizer que ele existe, para poder ser contemplado na lei de branco. Então assim, o carnaval nem se fala. O que o meu irmão, o parceiro, né, passou para mim, da Bahia, foi que, me parece, né, que a Bahia fez algumas reuniões e o carnaval parece que já vai... Está quase certo para junho. Né, para junho. Dependendo do que vai ser da vacina, dependendo do que vai ser toda a movimentação brasileira sobre essa vacina, dependendo do que o governo pare essa briga de quem pode e quem não pode, quem vai e quem não vai, quem manda e quem não manda, né? Para que nosso povo estejam todos protegidos, imunes, para que aí pensar nas festividades. Então, até então, conversando com o Nego Pan, a gente entrou conversando e é isso que rola nas cidades baianas, e é isso que rola em Pernambuco, Bahia, Pernambuco, prosperamente, junho, julho, não sei. Mas não tem nada afirmativo que eu possa passar para vocês. Se não tiver... Posso só uma complementaçãozinha? Então, se for para junho, meu Deus, imaginou São João junto? Não é junho. O São João, ele passa para novembro. Novembro não, outubro. São João para outubro. Eita! Porque é junho, aí junho, aí, julho e agosto, né? Junho, aí julho, agosto, setembro. 3 meses para contemplar. Feito acontece no carnaval. Fevereiro, março, abril, maio, junho, não é isso? Não é 3 meses de diferença de uma festividade para outra?
Aí seria junho, aí, julho, agosto e setembro. Em outubro seria o São João. Claro. Mas que também não tem nada certo, gente. Isso são reuniões que vão ser ainda... tudo isso vai depender que o nosso país esteja imune dessa pandemia. Tá? Não tem nada afirmativo. Mas a gente Aí não vai muita ter gente- nem pela internet, assim? Não vai ter Glória, nem uma eu live de conversando- carnaval? eu posso passar para vocês uma coisa. Eu conversando com o presidente da Fundação de Cultura, Diego Rocha, em uma reunião particular, falei sobre a live do Dendê, né? Eu disse, a gente precisa fazer a live do Dendê, porque não adianta fazer uma live dentro do Ilê ou aqui em cima do Ponto de Cultura. Porque eu queria fazer uma live, gente, com outros terreiros convidados, com outros maracatus, fazer uma coisa do que é o Dendê, claro, não na mesma proporção, mas pelo menos parecido, onde eu pudesse ter uma boa aglomeração de gente com proteção, claro. Apesar das praias estão cheias e os clubes estão cheios, mas a gente tem que seguir, porque senão o nosso CNPJ pode ser cassado pelo Ministério Público e pela Controladoria. Então, baseado a isso, conversando com o meu presidente, ele disse, olha, Chacon, a Controladoria e o Ministério Público desautoriza a Prefeitura ou ao Estado dar qualquer apoio a qualquer festividade de cunho festivo para qualquer base que venha a causar risco para a sociedade. Então, a gente não pode nem pensar em dar apoio nenhum. Resumindo, Chacon, vocês não estão autorizados a fazer isso. Se fizerem, é por livre responsabilidade de vocês. A verba da gente, que a Fundação tinha, ela foi toda destinada para o trabalho da saúde. Estamos totalmente desautorizados a fazer qualquer apoio, dar qualquer apoio a qualquer festividade. Então, assim, esse foi um dos motivos que nós não fizemos a live do Dendê, né? Procuramos fazer o Parabéns de Porto Rico, um bolinho simplesinho e marcando a data, só isso. Certo. Perguntas? A gente tem mais perguntas, sim. Eu vou ler aqui para o senhor, mestre. Eu queria dizer aqui para o pessoal que a gente vai até as 9h30. Coloquem as perguntas. Agradecer novamente a participação de todas e todos. Fazer uma saudação aqui de boa noite para Yaxan Goranti, Renato Oliveira, presidente do Centro Cultural Urumilá, uma das pessoas que mais colabora e fortalece o nosso trabalho do Maracatu Navegante aqui na cidade de Ribeirão Preto. E agora eu vou fazer essa pergunta. É de uma pessoa que não colocou o nome, mas está perguntando assim, mestre. Como é a recepção dos ensinamentos do maracatu nos países onde o senhor já levou? Bom, gente, vou dizer uma coisa a vocês. Eu fico muito orgulhoso, primeiro, né, de ser brasileiro. De ter mais orgulho ainda de ser maracatuzeiro. Quando eu digo maracatuzeiro, gente, eu não falo só da nação Porto Rico. Porque quando eu vou para o Japão, quando eu vou para a França, quando eu vou para o Taiwan, quando eu vou para a China, para a Coreia, Inglaterra, enfim, para a Bélgica, eu não levo só o Porto Rico, eu levo o maracatu. Né? Essa coisa que vocês têm aqui, que a gente tem aqui, a nação é uma, a nação é outra, lá eles não têm. Eles amam o maracatu. Eles amam tocar maracatu. Então, a recepção, gente, é a mais calorosa que vocês imaginam. A recepção, ela é mais humana que vocês imaginam. Mais respeitosa do que vocês imaginam. Então, eu me sinto como estivesse dentro da casa de vocês. Eu me sinto do mesmo jeito, né? Mesmo jeito que quando eu vou para a casa de Vinícius, para a casa de Glória, enfim, para a casa de todos vocês, eu me sinto em casa. Porque a reatividade, né, a irmandade, o respeito, o carinho que eles têm é excepcional. Então pode ficar certo que, e acima de tudo, eu quero que vocês tenham uma certeza de uma coisa. Eles fazem tudo com muito respeito e com muita responsabilidade.
Eles hoje, é porque isso que eu digo, eu sempre toco nessa tecla. Eu sou muito feliz, eu já posso morrer amanhã, gente. Com todo carinho, eu estou dizendo a vocês, eu posso morrer amanhã. E se é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, é eu saber que em 99 para 2000, eu levei a religiosidade para o Brasil conhecer o que é o maracatu. Porque hoje o mundo tem esse grande respeito. Eles sabem que maracatu não é qualquer coisa. Eles têm a consciência que mesmo eles não sendo uma nação, mas eles representam cada um de vocês, cada um da gente lá no seu país. Eles procuram saber o que é que pode e o que não pode. Então, você não imagina a quantidade de pergunta, a quantidade de pegação que eles fazem, e elas fazem, todos fazem, sobre a questão do que é o maracatu. Então, assim, tudo isso me enche de muito orgulho, tudo isso que vem acontecendo na minha vida, de poder chegar, sabe, no Japão, onde eles veem a única... Tem uma coisa que não tem em país nenhum, né, e que não tem aqui também no Brasil. Isso não quer dizer que vocês não me tratem com respeito. Pelo contrário. Eu sei que o respeito que vocês têm a mim, a toda a ancestralidade, a todo o que é a nação dos maracatus. Mas no Japão, o mestre para eles é o mestre. É uma outra educação. É uma outra cultura. O Japão, o mestre é o mestre. Sabe? Eles não me olham muito nos olhos, eles não encaram. É uma coisa que eu fico... É muito especial. Sabe? Agora, tem uma coisa também que no Japão a gente precisa ter como modelo. O Brasil precisa ter, gente. A educação. A educação deles são coisa de você dizer assim, não, isso não está acontecendo. Você sabe o que é que você... Eu estar num espaço e a porta está fechada e lá dentro ter, no estúdio, 40, 50 percussionistas de maracatu e percussionistas espalhados, pronto para tocar. E você não escutar uma baqueta tocando, assim, tec, tec. E quando você entrar na sala, está o tambor do lado e ele sentado ao lado do tambor, esperando o tact chegar, dar as boas-vindas, abrir, né, a fala e a minha entrada para ser saudado por todos eles quanto o mestre. Isso não é na minha chegada na cidade, não, gente. É todas as aulas que acontecem, todas as aulas. Quando eu vou para o Japão, eu passo por 6 cidades do Japão. E depois eu vou para o Festival Sukiyaki. Aí é o trabalho que eu faço só com as crianças e os adultos, juntando todos os grupos para fazer o grande festival. E não é diferente. É muito respeito. É coisa de você dizer assim, porra, realmente, porque é uma outra cultura. Mas é tudo muito especial. Você, Vinícius. A pergunta foi da Janaína, só para mencionar aqui o nome, tá? Obrigado, Janaína. A gente tem mais 2 perguntas aqui, da Tamires Gomes. Ela pergunta, Axé Babá, gostaria de perguntar se mulheres podem fazer viração na nação e se sim, são todas as virações? Iambi, Ancó e Andarum? E tem uma segunda pergunta, da Giovana Parra. Boa noite, sua bênção, mestre. Como são organizadas as oficinas e outros processos para novos batuqueiros e batuqueiras na nação? Ok, vamos lá. Primeiro para a viração. Gente, primeiro eu quero dizer a vocês que vocês fiquem bem à vontade para fazer todas as perguntas que vocês quiserem fazer. Eu vou responder com muito carinho, com muito respeito e muita honestidade. Tá? Olhando nos olhos de vocês. Qualquer pergunta, fiquem bem à vontade. A primeira mulher a virar na nação Porto Rico foi Drica, que hoje
ela rege o grupo de maracatu brincantes lá da cidade. Drica foi no ano de 2000 e alguma coisa, 2001. Logo quando a mulher assumiu, quando a mulher começou, eu botei a mulher para tocar, e entre elas, Drica foi a que destacou. E no carnaval, ela já saiu virando Ian. Ela já saiu virando Ian, entendeu? Quebrando tudo, como diz a... né? E se a mulher pode tocar Iandarum, claro que pode tocar o Iandarum. Hoje, eu tenho o Iandarum da nação, que é Emerson, né? Só Emerson toca o Iandarum, eram dois. Eram Emerson e Rico. Né? Eram Emerson e Rico. Hoje eu tenho só Emerson tocando Iandarum. Iandarum é um instrumento muito solto, tem que trabalhar com muita respiração de intervalo de tempo, marcar muito o Ian, mas tocar no contra do Ian junto ao tempo do gongue. É complexo? É. É fácil? Não é. Mas é de muita responsabilidade para não embrulhar o meio de campo. Até porque só é preciso tocar 2 Iandarum. Mesmo num baque de 200 batuqueiros, eu só posso botar 2 Iandarum. Porque se eu pôr mais de 2 Iandarum, pode cruzar muito o baque. Por quê? O Iandarum é um instrumento de... Como é que se diz, meu Deus? Deixa eu lembrar aqui, tá, gente? É aquele instrumento que você... O Ian, você escuta o Biancó perguntar e você responde. E você vai respondendo o Biancó e vocês vão trabalhando, pergunta e resposta. O Iandarum é sentimento. Lembrei agora, gente. É o seu sentimento que você, mesmo escutando o Ian, você quebra no contratempo do Ian e vai casar certinho com o tempo do gongue. Não se toca o Iandarum sem ouvir o gongue. Eu não sei se vocês, batuqueiros, aí lembram, que já tocaram na nação, que o finado Rico, né, que morreu ano retrasado, ele ficava doidinho procurando no gongue, pegava o cara do gongue assim, pela mão, puxava para ficar perto dele, porque o baque muito grande, ele não conseguia ouvir o gongue. Entendeu? Mas não tem problema nenhum, né, de tocar o Iandarum ou de tocar o Ian. Hoje, eu tenho só Emerson, né, que é um ogã, é um pejigã, é uma pessoa do terreiro, tocando Iandarum. Porque só preciso de 2, eu só tenho um. Talvez esse ano entre um outro, eu não sei. Mas independente que seja um homem ou que seja uma mulher, não tem problema. Inclusive, uma vez eu chamei Dani, tocar o Iandarum. Não quero não, porque Dani gosta de brincar muito com o Ian. E o Iandarum você não pode brincar muito. Você tem que ter muita personalidade e para estar nessa base. Então é um instrumento muito complexo e que também deixa você muito preso. Não tem essa liberdade como tem o Ian. É isso. Perguntas? Foi alguma pergunta, alguma que eu vi de Joana e tal? Podem fazer, gente. Tinha outra pergunta que eu fiz da Giovana, né? Ela perguntou como que são organizadas as oficinas. Certo, vou responder agora. Ok. Pessoal, as oficinas a gente começa geralmente em abril. Termina o carnaval, né? Março, janeiro, fevereiro, março, maio, termina. A gente dá aquele descanso. Abril é o mês do Orixá Oxóssi. Aqui pra gente, aqui em Pernambuco. Eu não sei como é aí no Ilê de Mãe Neide e de Pai Paulo. Mas aqui no nosso Ilê Oxóssi Guangubira, no Pernambuco, abril é o mês de Oxóssi e Ogum. Como a gente faz a cerimônia de Ogum em fevereiro ou em janeiro, que é a obrigação do carnaval, em abril a gente retorna às festividades e depois do toque de Oxóssi, a gente abre as oficinas, que é todo sábado à tarde, né? A partir das 14 horas, que vai até às 7 da noite, com 2 turmas. E algumas oficinas que acontecem também na quarta-feira, que é particular, quando as pessoas começam a se inscrever, que não podem no sábado, e se inscrevem para as oficinas da quarta. Então, nós temos oficina quarta e sábado, quarta em um turno só, e no sábado, os 2 turnos.
Vamos lá, temos várias perguntas. A Beatriz, ela pergunta: Bênção, mestre, podia comentar como os movimentos, toques da alfaia são diferentes de acordo com para qual orixá estamos tocando? Existe essa diferença, mestre? Certo. Existe sim. Deixa eu responder essa pergunta. Existe. Vou dar só um exemplo. No momento que a gente está tocando, a minha nação é Nagô, a vocês eu vou apresentar. Sou da nação Porto Rico, faço num apito os tambores falar. Essa foi a primeira lua que eu fiz na minha vida. Ela começa com o Egó para Yansan. O Egó para Yansan é uma saudação para o orixá Yansan, que só é tocado para ele, para ela. Você não vai ver o Egó para Yansan ser tocado para nenhum orixá, né? Tanto cantado, ou tanto zoelado, ou quanto tocado. Então, no momento que a gente começa essa lua, tá? A gente já começa identificando qual é o orixá, certo? Então, ela é realmente baseada para o orixá Yansan. Aí, se você olhar, quem dá a conotação para o orixá, né, a caráter dentro do baque, quando o baque entra, que o caixa e o tarô puxa, você vai no raciocínio que mesmo o baque estando no os atabaque junto com o Izelu, né, é um elemento onde você vê o elemento do orixá, a caráter, dançar e trabalhar todo o seu pé de dança. Mas quem vem trazendo isso dentro do cortejo do batuqueiro, o elemento batuqueiro são os atabaques. Porque a Esofaz, o maracatu base, vai embora tocando a Luanda, entre virações e paradas, e os atabaques quebrando o orixá. Então, o elemento orixá, nesse momento, é o Yansan. E aí, sucessivamente, quando surge um grito nas pedreiras, caô, caô, cabecilé, Xangô, que você vê que entra o Elujá para Xangô, e por aí vai para os outros orixás, baseado no toque do atabaque junto à Luanda, ou martelo, dos restos dos instrumentos. Saudade do baque das ondas. O mestre, tem mais uma pergunta aqui, do Daniel, dos Tambores do Amanhecer, de Planaltina, DF. Mestre, o senhor já faz uma previsão da volta aos projetos de visitas aos grupos Filhos da Nação? Eu já viajo agora, né, gente? Dia 29 agora, eu vou estar na Orquestra de Ilu, né? Que eu não sei porque Vinícius não faz parte, muitos de vocês, porque a Orquestra de Ilu é um trabalho onde vocês vão ter toda essa semelhança e vocês vão entender muito bem o toque de tudo do maracatu, porque está ali dentro do toque dos orixás, Nação Nagô, nos Ilus. A Orquestra do Ilu acontece agora, de 30 ao dia 3, né? Acontece em Campinas, no espaço Tainã, né? Glorinha é uma das nossas coordenadoras da orquestra, junto com Água, com Jota, enfim, com todo mundo aí, com Bigato, enfim, né? E eu já vou estar em Campinas agora, dia 29, eu chego em Campinas, vamos fazer o trabalho da orquestra, vou dar uma palestra, não vamos ter esse ano a cerimônia religiosa na igreja, né, que lá em Campinas é linda, sobre a lavagem da escadaria, que ano passado participamos, eu inclusive eu botei até algumas fotos no meu Face, no meu Instagram aí do ano passado, foi linda a lavagem, onde a Orquestra de Elu fez toda a cerimônia, tocou, cantamos para os orixás, foi lindo, foi maravilhoso, né? Que pena que esse ano não vamos ter por conta da pandemia, mas eu vou estar em Campinas, sim, dia 29, chego dia 29, e entre um dia e outro em Campinas, eu vou ter uma tarde entrando pela noite, consultando o IFA,
para vários filhos e filhas, podendo ajudar um pouco a cada uma dentro da distribuição do que é o seu orixá, do que é o seu encantado, do que é o ar que você respira e do que é o seu sagrado, né? E o seu particular dentro do Ifá, do jogo de búzios. Eu vou estar com o pessoal também dando essa consulta espiritual. Então, eu já vou estar em Campinas, gente, e estejam à vontade para me convidar para as cidades, para a gente não só falar de maracatu, gente. Eu gostaria muito de visitar os grupos para tratar mais do religioso. Eu queria fazer com os grupos o que eu faço hoje com o Batuba do Japão, o que eu faço com povos de Ogum na Inglaterra, o que eu faço com o pessoal da Bélgica, o que eu faço com Maracatu, ai meu Deus, Estação de Ouro, né? Lá de Burkina Faso, o que eu faço com vários grupos. Agora, França também, do meu filho, irmão, parceiro Leto de Xangô, né? Enfim, todos os outros grupos que eu faço, eu trabalho muito religioso, e eu me pergunto às vezes, pô, o pessoal fora do país me convida e um dia só para falar de religião, só para falar de toques. Nem tambor eles levam. Quando aqui eu não consigo fazer isso dentro do meu país, para grandes e outros, poucos grupos traz essa história para dentro. Então, estou aberto, pessoal. Que para mim hoje é mais importante trabalhar com vocês essa espiritualidade e a religiosidade, essa base, de que de fato tocar maracatu. O tocar maracatu é um resultado. Mas é isso. Perguntas, Vinícius? A Carol da Lossa, ela pergunta qual é Agô, mestre, sua bênção, qual a importância que a mestra Joana teve junto aos abês da nação Porto Rico? Os abês do Porto Rico, quando ele começou com os meninos, como eu disse, e em seguida eu coloquei as meninas. Os abês do Porto Rico, cada menina cuidava da cor do seu orixá nos abês. Nós não tínhamos a cor, o trabalho padrão definido para os abês. Nós não tínhamos. O que nós tínhamos eram as meninas, era a filha de Oxum, fazia o seu abê amarelo e branco, enfim, no geral. E elas tocavam solta. Eu digo solta. Tocava, girava. Com a entrada de Joana, teve a dinâmica. E cada uma delas aí começaram a marcar os passos, começaram a trabalhar mais a dança do orixá. Existia na época também o filho de Dona Marivalda, que tocava abê no Estrela, e ele tocava soltando muitos abê. Aí, o Porto Rico nunca soltou abê, então foi trabalhado isso aí. E com a entrada de Joana, só fez crescer mais o trabalho, com a questão do espaço combinado, elas combinar mais roupa, ser mais ter a questão individual do baque, porque o Isabel vestia muita coisa parecida com o baque, então passou a vestir mais, assim, parecida com o baque, mas com a sua dependência. Então, deu uma renovação e criar mais coisas, né? A questão do toque, a questão de grupo entre elas, de coisa entre elas, enfim. Então, deu uma renovação dentro da trajetória dos Isabéis, com a entrada de Joana, deu brilho, as meninas passaram a trabalhar a questão do orixá em sua dependência do baque e do toque e da dança. Enfim, foi a melhoria, num geral, de 50 para 100, crescendo junto. Bom. A gente vai fazer mais 2 perguntas aqui, tá? Falei para o pessoal aqui que a gente encerrou as perguntas, mas a gente tem mais 2 aqui para encerrar, mestre. Pode ficar à vontade. A Mari, aqui do Maracatu Navegante, boa noite, babá, sua bênção. Como o senhor lida com a intolerância religiosa nos espaços que ocupa levando o maracatu? Mari, valeu, boa pergunta, Mari. Mari, cada momento da minha vida, Mari, eu tenho que interpretar um personagem, Mari.
Se você perguntar assim, como Chacon ser humano, se não tiver foco do celular, se não tiver o foco da televisão, e se Chacon ser humano não for conhecido como é conhecido no mundo inteiro, Legal. e for aquele cara dali que mora do lado, eu parto para cima para bater de todo jeito. Sabe? Eu me manifesto no Satanás, se for possível. Mas Chacon não pode fazer isso, mano. Eu tenho que ser político, eu tenho que ser democrático, eu tenho que ser babá, eu tenho que ser mestre, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser cidadão. E, acima de tudo, eu tenho que ter muito cuidado em cada passo que eu dou, porque representa cada um de vocês. Então, eu preciso ter muita concepção, paciência, para fazer com que essa pessoa entenda que o pré não deve existir. Tenha conceito do que você está falando para poder você formar esse pré. A questão da intolerância religiosa por ignorância, sabe? Por maldade, eu vou de contra com sabedoria, com conceito, com história, com a vivência, com a experiência. E mostrar para essa pessoa por que ela é tolerante. Né? Então eu vou ser completamente diplomático. Eu vou ser completamente aquele professor, tentar educar essa pessoa que esse não é o caminho. Então é assim que eu me policio, é assim que eu tento estar e me manter cada passo, a cada momento, sobre o que acontece no mundo. Né? A questão eu como governo, né, como gestor do núcleo de cultura afro aqui no Recife, eu vou usar a caneta. Eu uso a caneta. Porque se acontecer, no momento que eu estiver atuando quanto governo, eu uso a caneta mesmo. Se eu puder lascar esse cara num processo, se eu puder fazer o que for, eu vou fazer. Então, assim, eu tenho que interpretar, eu tenho que estar presente, eu tenho que trabalhar de diversos fatos. Até porque eu fui criado, desde criança, eu me vi minha vida dentro do terreiro. Eu não conhecia outro caminho, eu não conhecia outra cultura, nem quis conhecer e nem quero. Com tudo o que eu quero dizer assim, de conviver, né? Claro, a gente tem que ter o conhecimento geral para poder ter, para a gente poder ter, como é que se diz, né, a responsabilidade de saber o que está dizendo, enfim. Então, mas dentro de tudo que eu vivo, eu não tolero, né? Eu tenho que ter muito cuidado, sabe? Eu fico... Essa é uma pergunta que me mexe muito comigo, porque, assim, eu tenho enfrentado aqui na minha comunidade muita falta de respeito. Falta de respeito dos evangélicos, falta de respeito da sociedade, sabe? Eu fui criado, Mário, com mulheres, para começar. Eu não tive, praticamente, meu pai, quando ele morreu na minha... Ele passou mal na minha casa, ele morava comigo, e viveu os últimos dias, os 7 últimos anos da vida dele, morando na minha casa. Mas meu pai nunca foi um pai para mim. Eu não tive pai, assim, para me educar. Eu tive uma mãe. Minha mãe foi mãe. Ela foi que me deu educação, ela foi quem se lascou para criar os filhos, e criar vários filhos na comunidade. Tem vários que foi criado aqui dentro, viveu aqui dentro, conviveu aqui dentro, batuqueiros que conviveu, que viveu, entendeu? Vários batuqueiros, vários. Viver, que eu digo, é de dormir, é de comer, é de educar, é de passar, de viver. E eu fui criado por mulheres, por gays, fêmea, macho, sabe, héteros. E é assim que meu filho está sendo criado. Com a mesma educação, educação de terreiro. Educação de terreiro, não existe
homem, não existe mulher, e não existe pai, mãe, filho, e o mais importante, que são os nossos orixás. E cada um respeitando a base da doutrina, sabe? A base do cargo de que cada um tem, e todo mundo se dando a bem, se respeitando. Foi assim que eu fui criado, e é assim que eu estou criando meu filho. E é assim que eu tento educar cada um que passa por aqui. Alguns que passaram por aqui sabem como é. Não é fácil. Não é fácil. Eu digo a você que não é fácil. Mas a gente tenta. Se em 1000, se a gente conseguir livrar 100, a gente já tem tido um bom ganho. Mas é isso. Fica à vontade, gente. Pode fazer as perguntas que vocês quiserem. Mestre, a gente está chegando no final. Vou fazer a última pergunta, mas antes eu queria comentar sobre essa pergunta. Ela está sendo feita pela Neia Souza. Ela é da cidade de Pradópolis, que é uma cidade aqui próxima a Ribeirão Preto. Aí é muito especial, né, falar da Neia e do pessoal do grupo dela, que é o Fuloso Pé Vermelho. E ela está fazendo uma pergunta aí sobre o grupo dela, que é um pessoal que mora assim a mais ou menos uns 40 quilômetros, se não me engano, se não estiver muito errado, eles moram a 40 quilômetros. E o ano passado, esse ano não vieram porque, enfim, a gente não teve os ensaios, né? Mas pessoas que estavam vindo para cá todas as semanas participar dos nossos ensaios, em 2, 3 carros, com crianças, a Maju, uma querida que estava vindo fazer ensaio. Então, o pessoal que de longe e veio aqui aprender maracatu com a gente e está fazendo maracatu lá na cidade deles também, né, que é em Pradópolis. E aí ela pergunta o seguinte, mestre. Peço licença, mestre Chacon, faço parte do grupo Fulos do Pé Vermelho desde 2018. Não temos fundamento religioso, por isso temos muita dúvida se podemos utilizar a nomenclatura maracatu ou grupo percussivo. Poderia nos orientar? Ok. Essa pergunta foi excelente, tá, gente? Porque vocês precisam entender isso. O maracatu. Maracatu nação é o que você vê do Porto Rico, do Encanto, do Estrela. Isso aí são os maracatus nação. Grupo de maracatu. Grupo maracatu. Exemplo. Maracatu Maracatu Navegantes. Para o maracatu navegante dizer maracatu navegante, ele precisa colocar um item aí. O navegante não é um grupo de maracatu. O navegante é um grupo percussivo que toca maracatu. Grupo de maracatu é o quiloa. Por que grupo de maracatu? Porque eles têm rei, tem rainha, tem uma dama do passo, tem uma boneca e tem um cortejo. Então, para a gente aqui, para a MAMP, Associação dos Maracatus de Pernambuco, é classificado grupo de maracatu, aquele grupo que tem uma corte, que tem rei, rainha e etc. Esse é grupo de maracatu. Grupo percussivo que toca maracatu. Maracatucá, navegantes e outros e mais outros. Então, esse é o entendimento e é o que é colocado dentro da MAMP, Associação dos Maracatus, Nação de Pernambuco. Nação, religiosidade presente, compromisso, etc, etc. Grupo percussivo que toca maracatu, só usa o elemento batuqueiro. Grupo de maracatu que usa o elemento batuqueiro e o elemento corte, reis e rainha. É isso. Certo, mestre. Queria agradecer. Foi uma ótima noite. Foi uma atividade maravilhosa, essa roda de conversa, a participação do pessoal de vários lugares do Brasil. A gente teve, em média, aqui 50 pessoas a noite inteira.
A gente sabe que está todo mundo já um pouco cansado de atividades online. Esse ano foram muitas, mas a vontade de estar perto dos mestres, de estar perto do Senhor é muito grande. Eu espero que em breve o Senhor volte aqui a Ribeirão Preto, né? Faz tempo já, precisamos do Senhor aqui com a gente, que venha quando tiver tudo bem, né? A gente sabe que o ano que vem também vai ser um ano duro, né? De recomeçar tudo, de encaixar datas e atividades. Então, é isso. Muito obrigado, mestre. A gente tem um novo encontro sábado, a partir das 3 horas da tarde. Vai ser um encontro prático, né? Sábado, é? É sábado. Não é amanhã, não, né? Não, sábado. Eu tava pensando, tá vendo? Ó, vocês têm que começar a me orientar bem. Eu tava pensando que amanhã. Sabe o que tá? É a idade. Vocês têm que, Benício, tem que entender. Que saudade do bode! Beleza, Benício. Tá bom, mestre? Ó, coloca na agenda. Sábado, 3 horas da tarde até às 6 horas da noite. Uma atividade. A gente vai tentar, né? 3 horas aí. Vamos ver como vai ser. A gente está com um projeto, né? A gente tem esse financiamento que tem uma série de exigências para a gente também. Hoje deu tudo certo. Acredito que sábado vai dar tudo certo também. Vinícius. E aí, muito obrigado, né? Certo. Sim. Ok. Pode fazer sua fala final, por favor. Ok. Gente, ó, eu senti falta de várias perguntas, né, que eu esperei que vocês fossem colocar. E vocês podem fazer essa pergunta sábado, se quiserem. Perguntar sobre os atabaques, perguntar sobre o lugar que a mulher tem dentro do baque, dentro do ilê. Eu disse a vocês não fiquem preocupados em fazer essas perguntas para mim, não. Porque eu falo com muita propriedade. Quando falo, eu falo do orixá, eu falo do sagrado, eu falo do elemento da natureza. Eu falo com propriedade aquilo que eu vivi, que eu nasci, e que eu tenho uma responsabilidade que eu trago dos meus orixás para falar. Então, você fique bem à vontade para sábado. Se quiserem fazerem pergunta, podem ficar à vontade. Porque sábado eu vou estar com os atabaques. Então, eu senti falta desses tipos de pergunta. Então, gente, façam as perguntas de vocês. É o momento que vocês têm para falar. O mestre Chacon, ele vai estar aberto. Tá? Eu sou mais pai do que pai. Eu sou mais pai do que pai. Entendeu, gente? Então, vocês fiquem bem tranquilos para isso. Outra coisa, eu estou muito feliz por estar participando desse projeto, por estar com vocês. Eu quero mandar minha bênção à Mãe Neide, minha bênção a Pai Paulo, a esse espaço maravilhoso, tá? Que agrega, né? Que abraça, né? O navegante, não só o navegante, como todos os filhos e filhas, né? Que pisa nesse solo, que eu tenho o prazer, né? E a honra de poder estar com eles, né? Quero mandar um abraço, uma cheia benção a todos os mais velhos e dizer a vocês que no próximo sábado vocês estejam bem abertas. E vocês, homens, vocês, mulheres, vocês, meninos, vocês, meninas, para a gente poder fazer uma linda e maravilhosa oficina. Não só de baque, tá? Não só de baque, mas também de fala, dinâmica, sabe? Escrita. Tudo que vocês quiserem saber. Vamos deixar tudo bem dividido, tudo certinho, porque esse é meu objetivo e esse é meu compromisso. Mais uma vez, ao navegantes, que Vinícius diz, navegante, mestre. Ao navegantes, né? Mas ele, Vinícius, diz, navegantes, porque esse navegante me acompanhou por quase 4, 5, 7 cidades, né? Parecia um vulto quando eu olhava se eles chegavam, né? E eu quero dizer, negão, tamo junto, tá? Quero mandar um abraço, quero que Deus e Olorum cubra vocês com paz, com felicidade, livre vocês dessa melódica doença que está varrendo o nosso mundo. E, finalizando a noite de hoje, tá? Eu vou cantar para vocês, eu vou fazer uma reza para vocês, baseado em tudo isso que a gente está vivendo no mundo.
Certo, gente? Adoroham, Aminami Bobozan. Adoroham, Aminami Bobozan. Aindomi Sobo, Musurio Zagada. Aindomaita, Zeberemos, Zeberemos. Mosurio Deus Oré, O Maminami Bobozan. O que eu peço para vocês é que Deus abençoe, que Deus perdoe, que Deus abrace, que os orixás, que Oloru, que Odudua cubra vocês com todo o manto, com todo o sagrado e afaste de todo o mal que a humanidade vem trazendo, não sei de onde, mas de algum lugar do mundo, para que não entre em nossas casas. E que tudo isso traga paz, traga amor, traga felicidade, traga tudo de bom para cada um de vocês. Axé.